Olá, alma querida. Bem-vindo, bem-vinda. Respire fundo comigo. Isso. Apenas uma respiração. Você já se sentiu assim? Como se estivesse do lado de fora da sua própria vida, olhando para dentro por uma janela. Você vê as cenas se desenrolando, o trabalho, a rotina, as responsabilidades, as risadas e as lágrimas. Mas parece que há um vidro fino, quase invisível, que te separa da experiência plena, da verdadeira vibração da vida. É uma sensação sutil, um sussurro persistente na alma que diz: tem algo mais, algo que eu não estou vendo. Você preza, você medita, você busca, e a pergunta ecoa no silêncio do seu coração: Senhor, mostre-me o que eu não consigo ver. Eu conheço essa prece. Eu a fiz por anos, de joelhos, no escuro do meu quarto, sentindo o peso do mundo nos meus ombros. Eu olhava para a minha realidade, as contas se acumulando, os relacionamentos tensos, a sensação de estar correndo em círculos, e eu implorava por uma saída, por um milagre, por um sinal. Eu estava convencido de que a resposta estava lá fora, que Deus precisava mover uma peça no tabuleiro do mundo para que a minha vida mudasse. E por muito tempo, a única resposta que eu ouvia era o som da minha própria frustração. O que eu não entendia, o que a minha mente lógica e treinada para sobreviver não conseguia conceber, é que Deus não estava me escondendo nada. Ele estava, na verdade, tentando me mostrar que a chave não era mudar o que eu via, mas como eu via. A revelação não estava no mundo externo, estava na paisagem infinita que existe dentro de mim. Hoje eu quero compartilhar com você a jornada que me levou a essa descoberta. Não como um guru, mas como um companheiro de viagem que encontrou um mapa. Um mapa que une a sabedoria ancestral da Palavra de Deus com as descobertas mais alucinantes da ciência moderna. Fique comigo, porque o que está escondido não é um segredo que Deus guarda de você. É um poder que Ele guardou para você. E hoje, juntos, vamos abrir essa porta. A primeira grande virada de chave, a primeira revelação que me chacoalhou até a alma, foi entender que eu estava lutando no campo de batalha errado. Pense na sua maior luta agora. É financeira? É um problema de saúde? É a dor de um relacionamento que não funciona mais? É a ansiedade sobre o futuro? Por anos eu acreditei que meus inimigos eram esses: a falta de dinheiro, a doença, a incompreensão do outro. Eu gastava toda a minha energia tentando consertar as circunstâncias. Eu trabalhava mais horas, eu lia mais livros de autoajuda, eu tentava controlar cada variável. E o resultado? Exaustão, frustração. Eu estava socando a água, tentando mudar as sombras projetadas na parede, sem nunca me virar para ver o que estava causando essas sombras. E talvez você se sinta assim hoje, cansado, desgastado de lutar uma guerra que parece não ter fim, onde cada passo à frente parece ser seguido por dois para trás. Foi nesse estado de rendição que uma sabedoria antiga, guardada há milênios, se tornou viva para mim. A Bíblia diz, em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Pense na profundidade disso. Não é contra pessoas, não é contra coisas visíveis. A sua luta pelo seu casamento não é, na essência, contra o seu cônjuge. A sua batalha pela sua saúde não é contra o seu corpo. A sua guerra pela sua paz financeira não é contra o seu chefe ou a economia. A verdadeira batalha, a origem de tudo, acontece num lugar que os nossos olhos físicos não podem ver. É uma batalha de energia, de frequência, de consciência. E se a batalha é invisível, as armas também precisam ser. Eu estava tentando resolver um problema de software com um martelo, tentando curar uma ferida da alma com um curativo material. Não funciona. O grande físico Albert Einstein disse uma vez: não podemos resolver nossos problemas
com o mesmo nível de pensamento que os criou. Eu estava preso no pensamento do problema, no pensamento da matéria, do visível. E para nos manter presos nesse ciclo, a nossa própria mente nos engana. Como está escrito em Provérbios 14:12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Que morte é essa? A morte dos seus sonhos, da sua paz, da sua alegria. O caminho que parece certo é o caminho dos 5 sentidos. Eu só acredito vendo. Eu preciso trabalhar até a exaustão para ter sucesso. Eu preciso me preocupar para me proteger. Esse é o caminho da carne e do sangue. E ele nos leva a um beco sem saída. A primeira revelação, portanto, é esta. Para vencer, você precisa mudar de campo de batalha. Precisa parar de lutar contra os efeitos e começar a lidar com a causa, no reino invisível da sua mente e do seu espírito. Se você sentiu esse chamado para se libertar da luta contra as sombras, ancore essa decisão agora mesmo. Comente aqui embaixo: eu escolho a minha leveza. Deixe o universo saber que você está pronto para soltar o peso. Agora, prepare-se, porque é aqui que o antigo e o moderno se encontram de uma forma espetacular. Por milênios, os textos sagrados nos disseram que o mundo invisível é o berço do visível. E nos últimos 100 anos, a física quântica, ao mergulhar na essência da matéria, começou a descobrir exatamente a mesma coisa. Imagine que pudéssemos pegar um microscópio tão poderoso que nos permitissem ver do que tudo é feito. O seu corpo, a cadeira onde você está, o ar que você respira. Ao darmos zoom, veríamos moléculas, depois átomos, e depois algo surpreendente. No nível mais fundamental, não encontramos coisas sólidas, encontramos energia, um campo vibrante de potencial infinito. Os cientistas chamam isso de campo quântico. Eu gosto de pensar nele como o ateliê de Deus, ou a mente divina. Nesse campo, tudo que você pode imaginar já existe como uma possibilidade, como uma onda de energia. A sua saúde perfeita existe lá. A sua abundância financeira existe lá. A paz e a harmonia nos seus relacionamentos existem lá. Não como um sonho distante, mas como um potencial real, uma frequência esperando para ser sintonizada. Pense nisso como uma estação de rádio. Todas as músicas, de todos os estilos, estão sendo transmitidas no ar agora mesmo. Você não as ouve, mas elas estão aí. Para ouvir uma música específica, você não precisa criá-la. Você só precisa pegar o seu rádio e sintonizar a frequência exata dela. A nossa realidade funciona da mesma forma. A sua realidade atual é simplesmente a frequência na qual você está sintonizado, consciente ou inconscientemente. E o sintonizador é a sua atenção, é o seu foco. A ciência quântica tem um princípio fascinante chamado efeito do observador. Ele prova que as partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando estão sendo observadas. Antes de serem observadas, elas são pura potencialidade, uma nuvem de todas as possibilidades. No exato momento em que um cientista foca sua atenção para medi-las, essa nuvem de possibilidades colapsa em uma única realidade, em um único evento no tempo e no espaço. Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia e colapsa uma possibilidade. Por que isso é tão poderoso? Porque a maioria de nós vive observando a realidade que não quer. Nós acordamos e imediatamente observamos a falta na conta bancária. Nós olhamos no espelho e observamos a dor no corpo. Nós encontramos uma pessoa e observamos o conflito do passado.
E ao fazer isso, dia após dia, nós estamos usando o nosso poder divino de observador para continuamente recriar a mesma realidade que dissemos não querer mais. Estamos sintonizados na frequência da falta, da dor, do problema. E o universo, que opera por leis precisas, simplesmente nos dá mais daquilo que estamos observando. Deus não está te punindo. A vida não está contra você. Você é apenas um observador imensamente poderoso, que não foi ensinado a usar o seu poder. A grande revelação é que você pode, a qualquer momento, retirar a sua atenção do que é e colocá-la no que você quer que seja. Você pode parar de observar o problema e começar a observar a promessa. Se essa ideia acendeu uma luz dentro de você, se você está começando a sentir o poder que tem em suas mãos, comente: eu sou o observador da minha realidade. Ok, então entendemos que o invisível cria o visível e que nosso foco é a ferramenta que escolhe uma possibilidade nesse campo infinito. Mas qual é o mecanismo? Como, na prática, eu tiro uma daquelas versões maravilhosas da minha vida do ateliê de Deus e a trago para a minha realidade palpável? A resposta é a palavra mais poderosa e talvez a mais mal compreendida de todas: fé. Em Hebreus 11, a Bíblia nos dá a definição quântica da fé. Diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Vamos quebrar isso. Convicção de fatos que não se veem. A fé não é pensamento positivo. Não é cruzar os dedos e esperar que algo bom aconteça. Fé é o ato de tratar uma realidade do campo invisível como um fato consumado, antes mesmo que os seus sentidos físicos possam percebê-la. É aqui que entra o grande segredo. Para sintonizar uma nova frequência, não basta pensar nela, você precisa senti-la. O cérebro pensa, mas o coração atrai. A emoção é a linguagem que o campo quântico entende, é um imã. Quando você combina uma intenção clara, o que você quer, vinda do seu cérebro, com uma emoção elevada, como seria se sentir já tendo aquilo, vinda do seu coração, você gera um campo eletromagnético. Você se torna a antena que sintoniza aquela nova realidade. Você começa a vibrar na frequência do seu futuro. E quando a sua vibração muda, a realidade que você atrai precisa mudar. É uma lei universal. Vamos a um exemplo prático. Digamos que você queira manifestar um novo emprego, um trabalho que te traga propósito e alegria. O caminho antigo, o da carne e sangue, seria enviar centenas de currículos, se estressar, se preocupar, focar na competição e na falta de oportunidades. O novo caminho, o caminho do observador consciente, é diferente. Você, claro, toma as ações inspiradas no mundo físico, mas o seu trabalho principal é interno. Você reserve um tempo todos os dias para fechar os olhos e sentir a realidade de já ter esse emprego. Como você se sentiria ao receber o e-mail de aprovação? Sinta a alegria, o alívio, a gratidão inundando o seu peito agora. Como seria o seu primeiro dia? Imagine-se caminhando pelo escritório, sentindo a energia do lugar, a camaradagem dos seus novos colegas. Sinta o orgulho, a confiança. Qual é o sentimento de receber o seu primeiro salário, sabendo que você está sendo bem remunerado por algo que ama? Sinta a segurança, a liberdade. Ao fazer isso, você não está mais pedindo por um emprego. Você está energeticamente se tornando a pessoa que já tem o emprego. Você está colapsando essa possibilidade do campo quântico para a sua vida. Você está dando ao universo um molde energético claro do que você quer criar. É como um escultor diante de um bloco de mármore. Uma pessoa comum vê apenas uma pedra, mas o mestre escultor já vê a obra de arte lá dentro. Com sua visão, sua intenção e suas ferramentas, suas emoções, ele não adiciona nada ao mármore.
Ele apenas remove tudo que não é a obra de arte até que o que estava invisível se torne visível. Para todos. A sua vida agora é um bloco de mármore de potencial infinito. A sua fé, expressa através dos seus sentimentos elevados, é a ferramenta que esculpe sua obra-prima. Se você está pronto para começar a esculpir sua nova realidade, comente com autoridade: a minha fé cria a minha realidade. Temos a chave do foco, que direciona a nossa energia. Temos a chave da fé sentida, que manifesta o invisível. Mas há uma terceira revelação, um último mistério do mundo quântico que, para mim, revela a natureza do nosso relacionamento com Deus de uma forma que me deixa sem fôlego. Os cientistas descobriram um fenômeno chamado emaranhamento quântico. Einstein, cético, o chamou de ação fantasmagórica à distância. Funciona assim. Você pode pegar duas partículas e conectá-las de uma forma que elas se tornem, em essência, um único sistema. Então, você pode separá-las. Mande uma para o outro lado do universo. O que é espantoso é que elas permanecem perfeitamente conectadas. Se você afeta uma, a outra responde instantaneamente. Não há tempo de viagem para a informação. É uma conexão que transcende o espaço e o tempo. Você consegue ver a beleza espiritual disso? No momento em que você disse sim à vida, no momento em que você se abriu para a sua conexão com a fonte, com Deus, você se tornou emaranhado com o divino. O espírito que habita em você te conectou ao Criador de uma forma eterna, inquebrável. Isto significa que, não importa o quão distante você se sinta de Deus hoje, não importa o quão perdido ou sozinho você se sinta no vale da sua vida, a conexão é instantânea e permanente. Sua oração não precisa viajar pelo cosmos para chegar a Deus. No momento em que ela se forma em seu coração, ela é sentida. No instante em que você clama por paz, a paz que excede todo o entendimento se torna disponível para você, pois você e a fonte da paz estão emaranhados. Eu lembro de um momento em minha vida de profunda escuridão. Um negócio havia falhado e eu me sentia um fracasso completo. Envergonhado e, pior de tudo, abandonado por Deus. Eu não tinha forças nem para orar. Eu estava sentado no meu carro no estacionamento de um supermercado, sentindo um vazio que parecia que ia me engolir. Naquele exato instante, meu telefone tocou. Era um amigo com quem eu não falava há meses. Ele disse: "Eu não sei porquê, mas eu senti uma urgência enorme de te ligar agora e dizer que você é amado, que tudo vai ficar bem e que a sua força é maior do que a sua dor." As lágrimas rolaram pelo meu rosto. Naquele momento, eu entendi. Ele não sentiu aquilo por acaso. Nós estamos conectados. A nossa consciência está emaranhada. A sua dor me afeta e a minha força pode te fortalecer. Quando oramos uns pelos outros, quando enviamos amor, não estamos apenas sendo gentis, estamos ativando a mais poderosa e fundamental conexão do universo. Você nunca está sozinho. Nunca. Há uma rede invisível de luz e amor te sustentando, mesmo que você não consiga senti-la. Para celebrar esta verdade gloriosa, para ancorá-la em seu coração, comente aqui embaixo: "Eu estou divinamente conectado." Então, o que há de escondido que Deus quer te revelar hoje? Ele quer revelar você. Ele quer revelar que você não é uma vítima das circunstâncias, mas o poderoso observador da sua realidade. Ele quer revelar que sua fé não é uma esperança vaga, mas o cinzel que esculpe o universo. Ele quer revelar que você nunca está só, mas eternamente e instantaneamente conectado à fonte de todo amor e poder. A grande revelação é esta: as chaves do reino estão dentro de você. O que está escondido não é um segredo que Deus guarda de você.
É a sua própria identidade divina esperando para ser redescoberta por você. É hora de parar de implorar: Senhor, mostra-me o que eu não consigo ver, e começar a declarar com gratidão: obrigado, Pai, por me dar os olhos para ver a realidade que tu já preparaste para mim. A revelação de hoje não é para ser apenas ouvida, é para ser vivida. Para selar isso no seu espírito, para ativar estas chaves na sua vida agora mesmo, eu quero que você vá aos comentários e faça um decreto, não um pedido, um decreto com toda a sua fé e autoridade. Declare: eu estou pronto para manifestar a minha realidade dos sonhos. Escreva isso, sinta isso, aproprie-se dessa verdade. E se quiser ancorar ainda mais essa energia no tempo e espaço, coloque a cidade de onde você está assistindo e a hora. Vamos criar uma onda global de manifestação consciente, juntos, agora. Se esta mensagem abriu uma nova dimensão para você, se você sentiu o chamado para mergulhar mais fundo nesta jornada de descoberta e poder, junte-se à nossa família, inscreva-se no canal, porque há muito mais que o universo quer nos revelar. Bem-vindo à sua nova realidade, a realidade que sempre esteve aí, esperando por você.